Olá, tribo Conteiro. Boa tarde, gente. Boa tarde. A gente hoje está aqui começando mais cedo, né? No Brasil, hora do almoço. Coloca aí mais água nesse feijão porque eu tô chegando. Oi, Ângela! A melhor fotógrafa desse planeta passando aqui, gente. Que delícia! Fotógrafa Conteiro entrando. Delícia demais. Vem, gente. Vem todo mundo. Entra. Fica aqui comigo. Fica aqui, vamos nos juntar nessa grande tribo, nessa tribo deliciosa que é a tribo Conteiro. Vem pra pertinho, que esse momento é tão gostoso. Olá, tia Malu, que bom que você tá aqui. Uma maneira de matar a saudade. Como é bom a gente ficar junto. Muito bom, Werneck Paiva, você também tá aqui, que delícia. Muito bom, gente. Eu realmente amo esse momento de fazer o Conteiro, de ter essa interação, de poder receber pessoas incríveis contando suas histórias autênticas, cheias de verdade, cheias de dores e sabores, né? E a vida é exatamente assim, cheia de dores e sabores e cheia de cores. Porque cada dia é um dia, cada vivência de cada pessoa é diferente da outra, né? E isso é o que é o mais fascinante da vida. E o Conteiro é exatamente isso. Esse canteiro de gente, esse clube de histórias, essa biblioteca humana. Conteiro conecta pessoas, ideias, propósitos. A gente está aqui exatamente fazendo isso, porque a gente acredita na potência da rede, a gente acredita na sabedoria da multidão, a gente acredita nessa formação de construção coletiva, da força que tem a conexão humana, dos saberes múltiplos, de ideias diferentes, de pessoas diferentes, de autenticidade, pluralidade, diversidade. Isso é o que nos faz mais criativos, isso é o que faz a gente pensar fora dos limites que todo dia tentam nos impor e que a gente já está tão cansado, não é verdade? Bom, vamos começar? Eu já vi que o meu convidado, delícia, lindo, querido, entrou. Já é hora da gente começar esse Conteiro. Eu tô aqui com o coração vibrando de alegria. Ai, e eu acho que vocês vão ficar também. Como é bom a gente ouvir histórias de arte, né? De artistas. Coisa gostosa que é. Bom, vamos lá? Chama todo mundo que ainda dá tempo. Ainda dá tempo, ainda tem lugar aqui para sentar. A casa é grande, sentem-se, respeitem o distanciamento necessário para que todo mundo fique seguro. E, aliás, gente, por favor, a gente já tem vacina, já vai passar, vamos ter um pouquinho mais de paciência e respeitar as vidas, a nossa vida e a vida de quem é mais frágil que a gente e que a gente não tem direito, né, de expor. Então vamos começar. Eu já disse que a gente ia começar várias vezes, né? Eu sou dessas, adoro falar. Bom, agora vamos de verdade. Meu nome é Kátia Werneck, eu tô aqui para mais uma conversa Conteiro. Hoje é dia 26 de janeiro, 13 horas no Brasil, hora de almoço. Eu sinto o cheirinho do feijão, o cheirinho do dendê da Bahia. Ai, que cheiro de comida boa, de comida afetiva da minha raiz, do meu país, né? 16 horas aqui no Reino Unido, com cheiro de chá, mas no momento o meu é café. E 16 horas na França, eu ia falar em Paris, né? Porque o coração já leva direto para a Cidade de Luz. Eu falo hoje com o querido Rodrigo Paladino. E antes dele entrar, eu aproveito esse momento para agradecer a Damares Franco, quem fez essa ponte tão linda. A Damares que entende tão bem o valor do coletivo, da construção, das pontes, e ela sempre abrindo diversas pontes na minha vida. Foi um grande encontro. Eu tô vendo um gato preto atrás de mim, intruso no jardim. Seja bem-vindo, seu intruso. A gente é gateiro toda a vida e a gente ama vocês. E eu falo hoje com o Rodrigo Paladino, que é esse artista plástico abençoado, esse designer gráfico de São Paulo, que vai contar a sua história, a sua ligação com a arte e como foi entender a importância da arte na sua vida. Esse caminho que eu acho que é um caminho sem volta, pelo menos assim a gente torce, né? Vamos lá, tô te pegando agora, Rodrigo.
Tribo Conteiro, recebam o Rodrigo. Que sorriso que essa tribo sabe fazer. Bonito, do coração. Olá, menino querido! Tudo bem? Tudo Dá bem? para ouvir certinho? Dá pra ouvir certinho, pra te ver bem. Você também tá me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Tô ouvindo, Que tudo tranquilo. bom! Feliz demais de ter você aqui. Muito feliz, menino. Coisa boa. Eu estou muito feliz também, para mim é uma honra estar aqui. Eu agradeço muito a oportunidade de falar um pouco sobre a minha caminhada artística. Eu acho isso muito legal quando a gente tem essa visibilidade, né? Eu acho que para o artista é, é ímpar. Na verdade, assim, você tem uma história muito bacana e muito carinhosa na sua relação familiar com seus avós, com a sua formação como pessoa, com esse apoio afetivo que você recebe dentro de casa, né? E eu acho que essa história toda talvez possa começar aí, né, Rodrigo? Contando pra gente um pouquinho da tua origem, da tua história de gente, de formação, de pessoa. Eu sempre morei em São Paulo, né? Nunca saí daqui. Acho que eu nunca saí eu nunca saí do estado, né, de São Paulo. Já fui para outras cidades e tudo mais, nunca saí de São Paulo. E desde criança, desde quando eu nasci praticamente, eu moro com os meus avós. Bem no comecinho, meus tios moravam junto na mesma casa. Tava todo mundo aqui, então meio que era tipo uma relação de irmãos, né? Não era uma coisa assim, ah, ele é meu tio, é minha tia. Eu tinha irmãos e irmãs, que eram adultos, né? E é engraçado, né? Porque a gente tem uma cabeça, eles têm outra, a gente vai se adequando àquilo. E para mim sempre foi maravilhoso assim morar com os meus avós desde criança mesmo. Sempre me influenciaram bastante, né, nos gostos, na questão tipo de eu sempre gostar das mesmas coisas, por exemplo, que os meus avós, porque parece que era para ser assim, né? A gente sente que não tem outro jeito. Eu não trocaria isso por nada também. Eu gosto bastante. Estava ali, né? Isso é essa realidade vivida dentro de casa, que é uma marca muito presente. A gente, na nossa primeira conversa, marcou exatamente essa admiração, esse carinho e esse estímulo que estava ali. Tinha que ser, né? Você tinha que ter essa visão, porque já estava muito, muito dentro de você, né, Rodrigo? É Como é verdade. que, como é que você, como é que era você na infância? Como é que era as coisas que você gostava, que de repente, hoje, analisando, eram um pequeno, um claro indício dessa veia artística que você tem tão forte? Eu acho que eu sempre gostei bastante disso, do que eu faço, né? Desde criança eu sempre sentava na frente da televisão. Eu gostava muito de desenho animado, eu achava aquele universo todo mágico. E eu queria entender como que funcionava aquilo. Eu acho que nenhuma criança para pensar nesses detalhes. Tipo, nossa, como que é feito? Geralmente a gente assiste, a gente gosta da história, do enredo do desenho animado. E aí a gente quer saber, eu no caso, eu queria saber como que aquilo funcionava. Uma fascinação muito grande eu tinha com animações que eram com bonecos. Então, o que que eu fazia? Eu pedia sempre para minha avó, para os meus tios comprarem massinha de modelar para mim, e eu ficava na frente da televisão modelando aqueles personagens. E eu acho que Travei para você? deu uma travadinha. Peraí. Deixa eu ver se eu tô travada. Ainda assim, tá girando aqui. Eu não sei pro pessoal, para mim pelo menos tá. Peraí. Será que. Peraí. Deixa eu ver o que acontece aqui. Opa. Voltei para você? Não. Tô travadona. Ainda não, tá girando aqui. Tô girando, tô Sem girando. problema. Eu também não tô me vendo. Peraí. Agora Agora voltou. 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 E para mim, retomando, né? Para mim eu sempre gostei de fazer esses personagens, né? De modelar, de fazer aquilo que eu tava vendo, né? E uma outra coisa também que eu fazia é se eu gostava muito de alguma coisa, eu ia lá e fazia. Então, tipo, eu não comprava, não tinha como comprar, né? Aquelas coisas. Então eu ia lá e fazia o que eu queria, né? E aí, modelando, eu deixava tudo ali na minha prateleira, eu gostava muito de ver aquilo.
As pessoas também gostavam bastante, falavam, nossa, ele gosta bastante disso. Coisa também que era filmes. Eu sempre gostei muito de filmes. Então, quando tinha festa, geralmente aqui em casa, eu gostava de filmar. Eu gravava tudo, né? E eu gostava de festa temática. Então, tipo, de repente era festa de Halloween, eu andava com a câmera, com as pessoas fantasiadas e ia lá, tipo, tudo com 4 anos de idade, 5 anos de idade, muito cedo, né? Então, já dava para perceber que era esse o caminho, né? Não tinha. Esse movimento criativo, né? Essa pulsão de ter esse olhar, de construir, de fazer, de criar, né? Um universo, você tem muito esse universo da fantasia, né? Em tudo, de ver possibilidades. Exatamente. Eu gosto bastante disso. Eu gosto bastante eu gostava muito de filmes do Tim Burton, né? Então tinha Edward Mãos de Tesoura. Foram filmes que sempre me influenciaram bastante, né, no que eu faço. Dá pra perceber que tem um pouquinho daquilo, daquela influência, né? Então eu gosto bastante da fotografia, eu gosto de incluir fotografia nos meus projetos, porque lembra um pouco o cinema, essa parte cinematográfica. Os meus planos, assim, depois que eu saí da escola, do ensino médio, foi fazer cinema, faculdade de cinema. Sempre gostei muito de cinema. Só que quando eu saí foi um pouco mais difícil, né? Porque a gente encara a realidade, a gente vê os valores altíssimos da faculdade aqui, principalmente no Brasil, que não tem É, muita abertura para esse mercado. E aí eu falei, talvez eu tenha que esperar um pouco, né? Vou guardar, mas assim, a paixão tá ali dentro, né? Tá explodindo para quando realmente eu conseguir, né? Esse caminho eu estourar fazendo. é uma pena, né, que a gente tenha tão pouco incentivo, né, na arte no país, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que a gente tem pouco incentivo, a gente jorra a criatividade. O brasileiro, ele jorra a criatividade, ele faz beleza, faz acontecer, né? E faz um carnaval que é uma prova disso na construção das escolas, do enredo e tudo mais. A gente só É precisava de verdade, um pouquinho mais, gente, só um pouquinho mais. É investimento, né? Nessa. com Mas certeza. conte, Rodrigo. E acho que essa perspectiva desse Brasil atual que a gente vive, eu acho que pelo menos assim para os próximos anos vai ser um pouco mais difícil ainda, né? Devido à pandemia, outras situações que realmente complicaram bastante, né? Mas a gente tem que se manter esperançoso, né? Uma prova disso é essa oportunidade incrível, né, que eu recebi, que eu fiquei maravilhado. Falei assim, nossa, eu vou expor em Paris, né? Tipo, Eu capital vou da lá te arte. encontrar, eu vou lá assistir. Ah, vai ser demais. Eu vou adorar te conhecer, de verdade. Vai ser incrível. Onde que eu tinha parado na linha de Você raciocínio? estava entrando na faculdade, você queria Ah, fazer cinema. E aí você acabou aí, escolhendo outra coisa e não cinema. isso. Eu passei para design gráfico. Eu olhei a grade do design gráfico e falei, nossa, envolve criatividade. Eu falei, é um caminho, é interessante. Só que assim, a gente tem essa ideia de que quando a gente entra na faculdade de design, a gente precisa saber desenhar, a gente precisa saber toda aquela técnica, né? Tipo, mas na verdade não. Para ser um designer, você não precisa saber desenhar. E eu aprendi lá dentro, e para mim, nossa, eu me reconheci muito dentro dessa área também. Foi uma coisa que também eu vou dizer para você que estava destinado tecnicamente a ser para mim, porque no design a gente tem uma metodologia de criatividade muito bacana. Então a gente estuda referência. Eu aprendi muita coisa interessante, que agregou muito também na minha outra parte criativa, que é na parte de arte plástica, né? Então, história da arte foi muito rico para mim aprender, tipo, como funcionavam os períodos da história da arte. Aquilo tudo me fascinava de um jeito muito grande. E foi na faculdade que eu comecei a me interessar bastante por museu. Eu não tinha tanta proximidade com o museu quanto eu tenho hoje. Porque devido à faculdade a gente teve muita visita técnica. A gente foi no MASP, a gente foi na Pinacoteca, que aqui em São Paulo, é sensacional. E quando eu vi aqueles quadros que eu só via no. Acho que deu uma travadinha Travei de aqui. novo, gente. Cadê a minha assistência técnica? Eu tô travada.
Olha isso, tô completamente travada. Você me ouve? Dá pra ouvir certinho. Só a imagem que tá travada? É, só a imagem. Mas dá pra continuar, que daqui a pouco você Então volta. vai, que daqui a pouco. Porque ninguém tá aqui pra me ver, tá todo mundo aqui pra te ver. Então, nem liga, nem liga. Você que é importante tá funcionando, eu não. Tudo bem. Aí o pessoal já tá entrando aqui. Ah, já voltou aí. Ah, Já tá normal. E assim, ver aqueles quadros que eu só via nos livros de história, pra mim foi uma. Nossa, caraca, eu tô entrando em contato com a história, né? A história tá ali na minha frente. Então, quadros que eu via do Van Gogh, quadros que a gente via do Picasso, do Portinari, tudo ali na minha frente. Tanto que eu fui até numa exposição da Tarsila do Amaral, eu vi o Abapuru. E eu fotografei a noz que eu fiz uma noz do Abapuru, né? Que é essa aqui, ó. que é a coisa mais linda. Eu fotografei do lado do quadro original. E para mim, nossa, foi aquele ponto onde eu percebi que realmente era isso que eu queria. E aí eu continuei criando, porque assim, para mim aparecer no mercado, né, que a gente sempre busca as oportunidades, está sempre ali correndo atrás, eu tenho que estar sempre um passo à frente, porque todos os meus contatos que eu já fiz até hoje foi bem suado, sabe? Foi bem trabalhado, foi bem tipo corri atrás mesmo, tava sempre ali criando até de madrugada para conseguir o meu espaço. E aí foi uma pessoa que foi contando para outra e gerou uma onda e aí hoje eu colho esses frutos, né? E ela ainda se propaga, uma coisa bem interessante. Tudo começa lá no ensino médio. Conta pra Seguiu uma gente. linha. Isso, conta pra gente esses trabalhos aí. No ensino médio, acho que foi a partir do segundo ano do ensino médio, a gente tinha um projeto no ensino médio que era fazer uma antologia poética. Então eram livros que a gente publicava, publicação independente, só para a escola mesmo, e os alunos produziam textos, poesias, desenhos, coisas que enriqueciam aquele livro e publicava. Tem aqui 3 edições dele que a gente chegou a fazer. Esse aqui foi em 2017. É bem simples, coisa muito simples mesmo, ó. 2017. Esse aqui, desculpa, esse aqui foi 2014, esse foi em 2017, Aham. 2017, e esse aqui foi em 2018. E, e depois disso, quando acabou o ensino médio, eu me juntei com o grupo da escola. Então tinha professor de física, professora de história, professora de português, todo mundo junto lá, professora de matemática. O grupo que não queria se separar, então era uma paixão muito grande que a gente tinha pela escola. Eu tenho essa paixão muito grande por estudo, né? Por escola, pelo ambiente acadêmico, eu acho muito, muito valioso isso para mim. E a gente não perdeu o contato, a gente continuou e a gente falou assim: ah, depois da antologia, vamos fazer uma revista. Vamos continuar tendo esse contato, esse estudo. E aí, essa revista, cada edição, a gente estuda uma personalidade. Então, a primeira foi o Mário Quintana, a gente estudou Ziraldo, a gente estudou Cora Coralina. E todo semestre a gente posta. Tipo, a gente já saiu da Cara, que escola com 3 bacana anos. isso, né? E é tão raro ver um grupo É que verdade. acaba a faculdade e acaba a escola e se mantém, porque aí entra uma pessoa para a faculdade, outra vai para outro lugar. É tão raro esse movimento de se manter junto, assim, criando, né, juntos. É incrível isso. Com certeza. E não consegui me desfixar desse grupo. Eu acho que é um grupo muito bacana. E eu sinto que, assim, a gente não pode, por exemplo, julgar no início, ah, é pequeno, não tem visibilidade ainda, porque daqui a pouco aquilo estoura, que nem a gente teve um estouro com a Seresta, a revista Seresta, que é a revista que eu falei, que eu mencionei, uma revista que a gente está lá, a gente está sempre estudando as personalidades, sempre produzindo. Tem gente de várias idades lá no grupo e sempre arrumando um jeito de conseguir nosso espaço. E dentro da antologia, a primeira antologia que a gente teve, a convidada da antologia, a gente sempre convidava uma pessoa. Foi a Patrícia Fran, a irmã da Damares.
E aí a única coisa que eu tive que fazer lá na hora foi levar um vaso de orquídea para ela, de presente, né? Que eu fui lá e levei. E do nada a gente começou uma amizade ali. Ela viu alguma coisa em mim, ela falou, nossa, Rodrigo, você tem um portfólio muito grande, você tem uma arte muito bonita. E ela foi indicando para as pessoas e eu conheci o Gustavo E tá Rossetti. aí, Ele está aqui no tá comentário já. aí e que vai estar aqui na quinta-feira. Exatamente, não vou perder por nada. E aí, a gente também conheceu, ele gostou muito do meu trabalho, o que que eu fiz? Eu fui e fiz a capa do single. Eu fiz uma capa de um single para ele que tá no Spotify. Depois disso, ele me indicou para onde ele trabalha lá como roteirista, gravação de clipes. Ele me indicou e eu fiz um trabalho para Vanessa Camargo, que era uma caixinha de música. E é muito legal essa onda que vai formando. Você você se prende naquele grupo, é um grupo que você sente prazer em estar junto, é uma simbiose, né, praticamente. E você vê que uma pessoa vai chamando a outra, outra pessoa vai chamando a outra, e aí você chega num ponto que, tipo, nossa, você fez vários contatos, várias pessoas te indicaram, isso é sensacional, porque você vai Exato, eu acredito tanto nisso, Rodrigo. Eu acredito tanto no poder da rede trabalhando e se apoiando, e que, assim, isso que você está falando, eu sinto aqui o quão é importante, né? Esse apoio mútuo de todos vocês e polinizando essas redes, tornando forte o saber de cada um, a habilidade de cada um, o talento de cada um. É verdade. E olha só, mais um contato que eu fiz, você, Kátia, por meio dessa onda também, outra pessoa aí que sensacional, que me possibilitou tanto o convite que você me fez, né, que você vai estar lá junto comigo. Eu gostaria muito de você me mostrar seu ambiente, porque assim, talvez esteja sozinho, então dá aquele up, Sozinho não, né? você vai estar comigo. Estaremos juntos em Paris. Amém. E aí eu fui produzindo, assim, minha vontade sempre foi produzir, tá sempre produzindo, nunca tá estagnado, porque eu sinto que eu tenho essa necessidade de criar. E a forma que eu crio, ela é uma metodologia, tipo, que eu mesmo criei, assim. Geralmente eu escrevo aquilo que eu sinto, né? Então, de repente, as criações elas surgem de alguma poesia que eu tenho escrito. Então, de repente, eu escrevo a respeito da lua, eu escrevo a respeito de uma mariposa, e de repente surge uma imagem na minha cabeça e eu tento trazer aquela ideia para o plano físico, e aí surge aquela obra, né? Aquela arte, e aí eu coloco o texto embaixo para complementar aquela arte. Então, geralmente, é assim que surge, é quase que um exercício de criatividade, né? É uma criatividade, mas, Rodrigo, quando você faz isso, você já sabe que tipo de material você vai usar ou não? Geralmente é sempre por experimentação, né? Então eu tenho lá a imagem na minha cabeça e aí eu vou pensando, né? Nossa, pode ser com tal material, posso usar de repente, uma tampa de um vidro de palmito, eu posso usar, por exemplo, um. Eu acho que quando a gente deixa a mente aberta, qualquer material pode virar uma coisa bacana, sabe? É assim que eu tenho encarado, assim. E e a ideia das nozes, né? Tipo, que ficaram tão conhecidas, assim, o pessoal gostou muito. Foi no Natal que eu tinha visto uma noz dentro de um presépio, dentro da noz. Eu falei, nossa, que coisa linda, né? O cara colocou um presépio dentro da noz. E era muito rico em detalhes aquilo lá. Eu falei, nossa, seria interessante se eu criasse alguma coisa, né? Eu não queria reproduzir aquilo, porque eu acho que a gente reproduzindo, tá, beleza, bacana, mas a gente não tem aquela nossa ideia, né? Aí eu falei, por que não colocar obras de arte dentro das nozes? Tem uma frase da obra do Hamlet, que é do William Shakespeare, que é assim: eu poderia viver recluso numa casca de noz e me considerar rei do espaço infinito. E a partir dessa frase que ficou marcada, eu falei, nossa, por que eu não crio uma coisa mais ou menos assim, né? Uma coisa que seja profunda, tocante, e coloque essas coisas grandiosas em locais embora sejam pequenos, eles representam muito, né? É um universo lá dentro. Bem pequenininho assim, né? São coisas minúsculas, mas grandiosas ao mesmo tempo. Então, eu gosto muito dessas analogias, dessas metáforas. Eu tento incluir bastante. Geralmente, se eu leio um livro assim que eu gosto muito,
Como, por exemplo, eu nunca tinha lido O Pequeno Príncipe. A gente tem essa ideia de que O Pequeno Príncipe é muito clichê, a gente tem frases do Pequeno Príncipe espalhadas para tudo quanto é lado. Então, a gente nunca tipo, pensa que o livro ele tem um potencial de afetar você emocionalmente, né? E aí eu falei, vou dar uma chance, né? Eu vou ler. Quando eu Eu li amo. aquilo lá, eu falei, meu Deus do céu, aquilo não existe. É uma coisa que me tocou tão forte que eu até eu chorei de soluçar no final, quando eu vi Eu o que amo Pequeno acontece. Príncipe. E eu falei, meu Deus, isso não pode passar em branco, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu criei um porta-joia que tem um Pequeno Príncipe lá dentro, minúsculo assim. Tá no meu feed lá depois. Poxa, são coisas que me tocam. Essas pequenas coisas, pequenos detalhes me tocam bastante. Então eu tento trazer isso para dentro do que eu faço, das criações, etc. Eu gosto bastante. E você tem uma característica de misturar muito as coisas, né? Isso que você está falando de compor uma cena quase inteira. A gente olha o seu trabalho e fala assim, caramba, tem isso aqui que já é o céu, mas tem isso aqui que o elemento que ele utilizou foi aproveitando algum objeto e ele ressignificou em porta-joias, enfim. Você vai dando É verdade. muita vida e vai transformando muitos objetos que os objetos passam a contar histórias né, reproduzir todo um cenário teu. É verdade. E eu sempre gosto também, tipo, de colocar isso que eu vejo, né? Tipo, o repertório que a gente tem à nossa volta é muito importante, né? A gente está num período da história onde tudo é muito instantâneo, né? É muito rápido, as coisas acontecem muito rápido. E se você não desacelerar, você não consegue enxergar aquilo que está na sua frente. Então eu pelo menos eu encaro isso dessa forma. Eu espero, eu respiro, eu falo, peraí, vamos ver de um jeito, de outras perspectivas. A internet ela tem duas faces, né? A primeira é a gente tem tudo na nossa mão. A segunda é que a gente não consegue filtrar tudo aquilo que a gente tem. Então é muito difícil a gente se inspirar hoje em dia verdadeiramente naquilo. A gente vê Exato. tanta coisa que a gente fica perdido. É uma bricolagem o tempo inteiro, né? Exatamente. Exatamente. Então a gente tem, painéis no Pinterest. Principalmente eu acho que a minha geração é mais complicado. Eu acho que as gerações antes de mim conseguem ter esse filtro ainda. Eu percebo que, por exemplo, meus pais, eles têm, tipo, vamos focar nesse, vamos focar naquele. Eu já tenho uma dificuldade, a minha geração vê tudo, sabe? Eu não consigo, tipo, olhar um. Eu sempre tô com o olho ali, 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 ali ao mesmo tempo, e aí acabo me perdendo. Então eu tenho que dar uma desacelerada, olhar e filtrar aquilo. Os painéis, por exemplo, que eu falei do Pinterest, a gente vai colocando foto lá, enchendo aquele Pinterest, mas aí no final das contas, quando que a gente vai parar para ver o que a gente colocou? A gente está sempre colocando, porque tem sempre coisa entrando. Então é muito complicado, né? Então nesse ponto eu tento encarar como que eram as coisas antigamente, né? Eu vejo minha avó contando tanta história bacana, tanta coisa bonita, né? Da época dela, e eu falo, nossa, eu queria viver nessa época, numa época que era mais lento, sabe? Por exemplo, as cartas escritas à mão, que as pessoas enviavam umas para as outras, elas tinham que esperar um pouco, não era aquela coisa, mandou, não visualizou a mensagem, tá lá os dois checks azuis, né? E a gente fica naquela ansiedade hoje em dia, porque tudo não é. E é muito rápido, e a gente ainda assim tá na ansiedade de que aquilo aconteça mais rápido ainda. Então, Que acho que eu bonito que você tento. está falando, Rodrigo, que bonito isso que você está trazendo, né? Essa reflexão que você está trazendo para a gente de que a gente se vê até sufocado de tanta coisa, né? E deixa de, na carta escrita, a gente deixa de ter o melhor da carta, que é a espera, o entendimento do que palavra vai usar, como vai agradar, da escolha do papel que você vai escrever para enviar, né? A Exatamente. vida tem, a vida não pode perder isso, né? Porque tá ali o real, né? Tá ali o sentido. Senão a gente faz coisas e lixo entra e lixo sai, né? Então, É verdade. É verdade. E eu tento trazer isso, sabe? Essa poética dentro das fotos que eu crio no feed. Então, eu tento trazer esses elementos mais, com tons mais, como é que pode dizer? Mais desbotadinhos. Um feed que você olha tem iluminação lá atrás. Então, tem uma cena acontecendo.
tem um movimento acontecendo. E as pessoas que geralmente olham o que eu faço, eu já recebi muita mensagem. Eu não esperava isso, que acontecesse esse tipo de mensagem. Eu tava ali para mim só para criar e criar uma rede onde eu colocasse as minhas coisas e depois de um tempo visse aquilo e falasse, ó, é meu portfólio. Mas o retorno que eu tive das pessoas que às vezes mandam uma mensagem de carinho, geralmente elas falavam, nossa, Rodrigo, isso está me trazendo paz, sabe? Isso está me trazendo um sentimento que eu tava meio me sentindo mal quando eu vi o que você fez, eu me senti bem. Aí eu falei, nossa, a minha arte também tem o potencial de mudar isso nas pessoas, E de como repente tem. trazer um pouco de alívio, né, nesse caos todo que a gente está sempre enxergando toda hora. E isso para mim foi, nossa, é um motivador muito grande. Pode não ter, vai, 1 milhão de pessoas, como geralmente alguns artistas têm. Mas, de repente, aquela pessoa em específico que te manda essa mensagem já é o suficiente. Já é tudo, Exato. sabe? Exatamente, Rodrigo. Eu concordo 100%. Você conta pra gente, você recebeu prêmios que foi super importante na sua vida e eu queria entender em que momento isso aconteceu. A gente tem que falar desse convite de expor no Louvre também, que, cara, você é super novo e um convite de muita relevância, né? Então, assim, tem muita coisa aí que de muito valor, marcos muito importantes na sua trajetória de artista, de essência artística. É verdade. Em 2015, né, quando eu tinha 15 anos de idade, assim, acho que foi em 2014 que eu comecei, que eu tinha um celular, assim, bem velhinho, né, na época, era aqueles de botãozinho ainda, mas tinha uma câmera, né, isso que importa. Eu nunca vi vídeo, tutorial, não tinha muito acesso ao YouTube porque eu não tinha computador naquela época. Eu passei a ter computador depois dos meus 15 anos. E computador em casa, né, no caso. E aí eu não tinha acesso a YouTube nem nada, então eu falava, nossa, deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Eu gostava muito de assistir making off nos meus DVDs de animação. Então, como era feito por trás? Era tudo em inglês, eu não entendia nada, mas eu gostava muito de ver as pessoas lá com a mão na massa, né? Fazendo sketches, falando um pouco do processo criativo, desenhando. E eu falava, nossa, eu não estou entendendo nada, mas é maravilhoso esse mundo que eu estou enxergando aqui, que eu estou vendo, né? E nisso, é, em 2015, eu falei, vou tentar fazer alguma coisa aqui, né? Então eu pegava uns Legos que eu tinha, uns bonequinhos, e começava a filmar, né? Eu colocava a câmera estática, que era o celularzinho lá, e começava a filmar. Era totalmente, assim, muito ruim a qualidade, assim, vou falar a verdade. E eu gostava, eram umas cenas muito engraçadas, porque eu colocava, tipo, uns efeitos especiais, eu colocava ketchup, né? Então, de repente, a cabeça do bonequinho voava pra longe, eu colocava ketchup, fazia aquele ketchup escorrer. Era uma coisa, assim, que se eu ver hoje em dia, eu dou risada. Eu perdi, infelizmente, tudo isso, né? Eu não acredito. E assim, sensacional. Aí eu falei, vamos tentar fazer uma coisa mais assim, né? Mais para dar certo mesmo, né? Aí depois que eu ganhei um celular mais novo, assim, touch, mas ainda assim era um celular assim um pouco, né, inferior, assim, na época até, era uma coisa que para mim, nossa, uau, né? A tecnologia. Eu fiz um bonequinho de massinha de modelar que era de um filme dos estúdios da Aardman Animation, que fez A Fuga das Galinhas, Wallace e Gromit, que é um estúdio britânico, inclusive, fica em Bristol. Uma coisa sensacional, assim, eu nunca pensei que eu poderia ter esse contato, né? Porque detalhe, eu assistia na televisão a infância inteira, então a única janela que eu tinha para esse universo era a televisão. E eu falei, vou arriscar, vou tentar fazer aqui. Aí eu fiz uma cena, assim, eram microsegundos, coisa mais rápida do mundo. Eu falei, eu vou fazer. E eu tinha visto no site, o site oficial deles, que eles premiavam as pessoas que enviassem e tivessem um nível de relevância, assim, bacana entre os demais, né? E eu falei, vou mandar, né? Não tô entendendo nada. Eu pegava o tradutor, tentava traduzir tudo que estava escrito lá, era uma coisa muito confusa para mim, porque eu não entendia nada de inglês. E coloquei lá e mandei para eles. Eu não sabia se tinha que pagar, eu não sabia se tinha que fazer. Eu só fui, entendeu? E mandei. Nisso, depois de um mês, eu falei, pelo menos eles viram, né? Tinha lá o curtidinho, eles viram o teste de animação que era super rápido. Esse teste eu tenho, esse teste que eu fiz, que eu enviei. Depois eu mando para você, se quiser Ah, ver. eu que super quero. E Super quero. aí,
era muito rápido, eu fiz com aplicativo de celular até, era uma coisa muito simples. E eles falaram, nossa, gostamos muito. Eu recebi um e-mail, né? Eu falei, meu Deus, eu não tô acreditando. Eles me responderam. E o prêmio era bem simples, né? O prêmio era só um certificado assinado pelo criador de todos os filmes, né? Eu Ah, é falava, nossa. demais. E o meu nome tá lá escrito, né? Tipo, eu falo, meu Deus do céu, eles me conhecem, eles sabem meu nome, isso que importa, né? Pra mim já acabou, já tá, já ganhei a vida já. E aí eles falaram, ó, a gente vai enviar pra você um prêmio. Aí mandaram um pacote tudo bonitinho. Eu achava que nem ia vir, porque demorou muito, né? Ficou preso ali na alfândega por um tempo, até era uma época que não era tão rápida assim. Eu acho que antigamente demorava mais para chegar as encomendas. Hoje em dia tá mais rápido. E eu falei, passou 6 meses, não chegou. Eu falei, acho que não vai chegar mais, né? Aí eu falei, deixa pra lá, né? O importante é que eu ganhei. Aí quando eu cheguei em casa um dia, tava lá esperando por mim, né, lá na mesa. Eu falei, nossa, Que quase emoção, né? chorei. Uma Foi uma super coisa emoção. incrível. Uma Uma super coisa emoção. incrível. E a importância disso para você internamente deve ter sido gigante, né? De confiança, de confiar naquilo que você faz, né? Que você cria. Aham, com certeza. E foi o ponto-chave que eu falei assim, ó, não vou parar de fazer mais isso. Foi ali que eu falei, ó, não vou parar mais, é isso que eu vou fazer. E a partir daquele dia eu pensei assim, ó, a criação ela tem que se tornar uma certa necessidade para mim. Acabou sendo. Porque hoje em dia, se eu paro, eu me cobro bastante também, né? Se eu paro de criar, de repente eu fico, 2 semanas sem fazer nada, de repente nenhuma ideia esboçada no papel, eu me sinto mal. E isso é bom, porque a gente tem essa voz interna que fala, ó, não para não, porque você pode chegar em lugares que você não imagina. E eu nunca pensei em expor em museus. Eu pensava assim, nossa, o Brasil tem tanta coisa bacana. Eu ia em museu, em galeria de arte, eu via trabalhos muito legais. Eu falava, nossa, imagina se um dia meu trabalho está numa galeria tipo do MASP, aquela galeria subterrânea, que seja uma coisa É o bem simples, máximo. sabe? Eu falava, nossa, caraca. Assim, eu não vou mentir pra você, eu sempre corri atrás, às vezes, de tentar trazer, né, isso, de mandar minhas publicações, falar, olha só que legal minha arte. Eu mandava para artistas, muitos não me respondiam, muitos falavam, nossa, bacana, mas não dava aquela devida importância, né? Eu falei, tudo bem, acontece, né? Eu tô esperando o quê, né? Tipo, tô novíssimo aqui na caminhada. E aí eu sosseguei, eu falei, de repente não é para mim, né? Esse mundo de museu, assim, de repente o Instagram já é basicamente um museu, né? A gente tem lá o quadro, o espaço da foto e a legenda. Eu me contento com isso, né? O mundo inteiro tá vendo isso. E aí, de repente, eu falei, eu tava meio cansado, assim, vou dar uma pausa, né, no Instagram, porque às vezes o Instagram também consome um pouco a gente. A gente fica tão bitolado naquilo ali que a gente perde o foco. É muito artista também querendo espaço dentro da plataforma. Então você fica, de repente, algum tem mais visibilidade do que outro. A gente acaba desanimando um pouco, né? Nem tudo é perfeito, assim, nem tudo é incrível. E aí, quando eu tava desanimando, eu falei, eu vou dar um tempo na rede social, apareceu uma mensagem foi a mensagem, né, o convite de expor no Carrossel do Louvre, que eu falei, meu Deus do céu, Agora, pra uma quê? parte só, né? Nessa conversa tem aqui Descubra Paris, que se não a melhor, uma das melhores guias de Paris e que já escreveu aqui que vai te levar para fazer a visita guiada com ela no Louvre e que Ai, faz que legal. toda a diferença. Eu vou estar junto ali filando o teu presente, eu vou estar ali acompanhando. Ela é uma super guia e que vai explicar os detalhes daquele museu que é o mundo, né, gente? Então você vai estar muito amparado em Paris. Conta essa história de Paris pra gente, menino. Que maravilhoso. Nossa, meu coração agora tá quentinho só de saber disso. Pra mim, nossa. É que a gente fica num pânico, é igual eu falei, né? Eu nunca saí nem do estado de São Paulo. Eu acho que no máximo que eu vou até a padaria ali, a gente já fica meio preocupado de não saber voltar, né? E nossa, Paris, outro país, né? França, outro país. Eu fico, meu Deus do céu, uma coisa muito louca que acontece com a gente.
E do lado do maior quadro do mundo, né? Do quadro mais famoso do mundo, né? Tem pura história naquele museu lá. Como é Eu que sempre foi esse contato, Rodrigo? Como é que você recebeu esse contato? Foi assim, eu tava, igual eu falei, né? Eu tinha desanimado um pouco, apareceu lá uma mensagem. É uma empresa, né? Que chama Vivemos Arte. É uma empresa sensacional. Assim, no começo a gente sempre fica com ressalva. A gente olha aquilo e a gente fala, será que é verdade? Porque tá muito bom para ser verdade, né? E então a gente fica um pouco preocupado, né? Então eu fiz uma pesquisa muito grande em cima daquilo. Eu procurei gente que já tinha participado para ver como é que é. E realmente era mesmo, né? A assessora, ela chama Lisandra Miguel, ela já trabalhou na Globo, ela foi cenógrafa, trabalhou em Avenida Brasil, um monte de coisa bacana, né? E eu falei, nossa, realmente. Então eu falei, não tem como dizer não, né? A Não, pessoa não tenho. chega, não tem como dizer não. Então tem, tem até um certo custo para a ida, né? Assim, a ida é por minha conta, então eu estou trabalhando bastante nisso para conseguir dar conta disso, de estar lá em outubro. Tem tempo ainda, não precisa se preocupar. Tem as obras ainda que eu tenho que fazer, porque é um E de acervo de repente uma. até um patrocínio para a tua viagem, né? Alguém que faça esse investimento, porque é super relevante, é um patrocínio que não custa tanto e para uma relevância muito grande, ter um nome associado a uma arte que vai estar sendo exposta no Louvre. É verdade. E eu também vou junto com um grupo, né? Na verdade, eu sou um de alguns artistas que irão juntos, né? Então, isso é muito bacana, porque tem artistas do Brasil inteiro. Então, tem, tipo, lá em Minas Gerais, tem um pessoal muito bacana, já entrei em contato com alguns, já dá para fazer aquela amizade, falar, nossa, suas artes são muito incríveis também, eu sou o Rodrigo. E aí, assim, eu tenho muitos trabalhos meus, né, que poderiam ir para lá, mas os que mais chamaram a atenção foram as nozes. Então a ideia é fazer um acervo aí de mais ou menos umas 16 para estar expondo, de releituras de obras famosas, que eu já fiz até uma lista já de todos que vão. Obviamente que a Mona Lisa não pode ficar de fora, vai ter a Mona Lisa, vai ter obras renascentistas, impressionistas, expressionistas. Então eu vou tentar incluir também obras brasileiras, né? Porque a gente tem que representar nosso país. Então vai ter Tarsila, vai ter Portinari, vai ter vários artistas aí bem bacanas que vamos ver se vai dar certo, se lá também eu vou conseguir contatos, porque é muito bacana, né? É igual eu falei, a onda, né, que vai se propagando. Tomara que lá eu consiga bastante contato também e dê para fazer bastante coisa legal no futuro. E não para por aí, não. Não, com certeza. E Paris abre muitas portas para a arte, né? Ter, ter isso no seu currículo, no seu portfólio, vai abrir portas para caramba, com certeza. Isso tá previsto para acontecer em outubro. Isso, outubro desse ano. Já Vai está ser quase bem. aí. Tá quase lá, tá quase lá. Daqui a pouco a gente chega lá. Tem Então, um grupo assim, enorme. Só nessa live tem um grupo enorme aqui de apoio que você vai ter em Paris. Tem Glória dizendo que você vai estar em casa. Tem Zildinha que vai te explicar um monte de coisa. Tem eu que não vou te soltar. Então, assim, que legal. você vai ter muita companhia em Paris, além do seu trabalho, do seu grupo, dos outros artistas. Mas você vai ter uma rede de apoio com certeza enorme na Cidade Luz. Nossa, isso me deixa muito tranquilo. Vou falar a verdade, assim. Sabe quando a gente tem aquele aperto no peito e de repente solta, assim, você sente, nossa, tô mais leve. Tô me sentindo mais leve agora, com esse apoio todo. Isso é muito bom. E só de ver, é que assim, eu gosto muito de Paris, principalmente, por causa da Belle Époque, as coisas, né, de 1920, aquela coisa linda que era antigamente, os artistas ali nos cafés. Poxa, o núcleo da arte na época era lá, né? Então a gente tinha toda aquela gama de artistas incríveis. E pensar que eu vou pisar naquela mesma terra onde tantos outros pisaram, onde tantos outros viram potencial uns nos outros. É incrível, é como se a história se repetisse de alguma forma, sempre em cada momento da história. E eu vejo muita mágica nisso, né? Eu vejo muita mágica nisso. Eu acho que é. Me diz uma coisa, Rodrigo, como é que a pessoa
como é que a pessoa adquire a sua arte? Eu sei que você tem o Instagram, mas a pergunta é: você faz as obras, você produz baseada nesse teu momento criativo e tal, e coloca ali e as pessoas vão ali e compram. Elas podem também fazer encomendas específicas. Como é que você Sim. lida com isso, com uma customização do Geralmente, processo? assim, ainda não é uma loja, né? Que tipo assim, vou abrir um comércio daquilo. Até porque eu acho que, para mim, não é muito válido isso, porque acaba anulando o propósito da minha arte, né? Porque o propósito da minha arte é também ser um presente, né? Então, geralmente, quem encomenda comigo é uma coisa muito especial. Então, a pessoa vai dar uma coisa pequenininha que a pessoa vai olhar e falar: Meu Deus, que lindinho, mas tem tanto significado, entende? Então, eu faço muita coisa relacionada a circo, a bailarina, tem aquela coisa do circo vintage, os animais. Eu gosto muito de representar os animais porque eles são metáforas, sabe? De repente, o cisne. Eu tinha me aproximado um pouquinho de Tchaikovsky. Então, eu estava vendo um pouco de Tchaikovsky e aprendi bastante. Eu aprendo bastante quando eu crio. Porque eu quero pesquisar as referências daquela influência que está na minha cabeça, daquela ideia que está ali, sabe? Então, o Lago dos Cisnes. Eu falei, nossa, eu ouço tanto no Lago dos Cisnes, o balé, a história, a melodia, mas eu nunca soube o que é o Lago dos Cisnes, né? Por que ele criou o Lago dos Cisnes? Aí depois que eu pesquiso, eu vejo que o cisne ele é uma simbologia pro amor eterno. O animal, por exemplo, o cisne, ele é um animal monogâmico, que ele encontra um parceiro e vive o resto da vida com aquele mesmo parceiro, entende? E também tem a mitologia por trás disso. A mitologia, por exemplo, na Grécia Antiga, acreditava-se que o cisne, ele vivia a vida inteira dele calado, quietinho, sem emitir nenhum som, e no último momento que é a morte dele, ele dava um canto, o mais belo dos cantos, e morria. Aí surge aí a morte do cisne, né, que é o balé, que também é do Tchaikovsky. Então, isso também é um paralelo com a arte. A arte, ela é assim, a arte, ela surge no inteligível, ele tá lá, quietinho, guardado, ele tá mudando, mas ele tá quietinho. Para no último momento, quando aquela arte surgir, né, ele é o canto do cisne, aquela coisa que é maravilhosa, que é o pulso de maravilha, que é você mostrar aquela arte, né? Então, é muito bonito essas coisas. Eu vou captando essas essências, esses pequenos detalhes que é... Eu não sei se eu fui claro, é porque eu viajo Foi muito, então... você viaja, não, você é pura sensibilidade. Você é sensível assim em todo de sensibilidade e fantasia e criação. Você é um artista assim lindo, lindo. Muito obrigado. Muito obrigado, de verdade. Além do cisne, eu gosto também de uma outra que é a Querontia, né? Que é essa mariposa aqui. Ela tá sempre presente aí no meu... Essa aqui eu fiz, tá? Não é de verdade, não. Você fez isso aí? Ela... Você que fez essa borboleta? Foi, foi. Eu fiz ela com a asa de aquarela e o corpo ele é de biscuit. Ela é bem assim, eu tenho que trazer bastante realismo, né? Então, ela tem uma caveira nas costas. E a espécie realmente ela tem, né, um desenho de uma caveira nas costas. Então, por muitos anos ela foi símbolo assim de medo, de morte, né? Porque o nome dela é Aqueronte Atropos. O Queronte era o rio dos mortos na Grécia Antiga, na mitologia. E Atropos era uma das três moiras do destino, aquelas que cortavam a linha da vida, né? Que é aquela linha vermelhinha que elas cortam e a pessoa morre. Isso na mitologia grega antiga. Só que se você for ver o que ela é de verdade, ela não passa de um ursinho pu do reino animal, porque ela se alimenta de mel e é atacada por abelhinhas. Então, tipo, é uma coisa assim muito, é uma dualidade muito grande. O significado dela é colocado nela e o que ela é de verdade. Então, eu acho isso muito bacana também, explorar isso, sabe? E a metamorfose, que também tem a ver com a arte, né? A gente passa se alimentando como lagarta de todas as nossas influências e tudo mais. A gente se encasula dentro de um casulo artístico para
fazer aquela síntese daquela ideia e virar uma mariposa, uma borboleta, que é a pura arte, que é, no final das contas, tudo aquilo que é a criação. Enfim, eu acho isso muito legal, essa analogia. Essas analogias, né, que eu falei, igual do cisne. Então, eu gosto bastante desse tipo de coisa. E voltando à pergunta que você tinha feito, que eu dei uma fugida até, da encomenda, né? Geralmente as obras elas se limitam ao material que eu tenho disponível. Então, geralmente tem aqueles porta-joias pequenininhos que eu só achei uma vez. Então, eu tenho que procurar muito para achar eles. E quando eu acho, eu falo, nossa, eu vou criar uma coisa aqui e vai ser uma peça que vai ser mais ou menos única, né? Sabe? Tipo, então eu vou liberar essas peças numa guia que tem no meu Instagram, eu libero lá e falo assim, essas peças estão disponíveis para encomenda. Então a pessoa que gosta bastante vai lá e fala, nossa, se identifica com aquilo, né? Nossa, tal pessoa gosta do Lago de Cisnes. Então tem um significado. A pessoa depois vai ver a legenda, vai ver o que escrevi, aquela ideia que eu tive, e vai falar, nossa, isso é um presente muito bacana, porque teve um tempo investido naquilo, né? Teve Eu gosto muito disso desses presentes, sabe? Que tem significado bastante. E que foi feito por uma mão, né? Hoje em dia tudo é muito feito por máquina, aquela coisa toda, né? E acho que hoje em dia você presentear uma coisa que foi feita com a mão humana. Nossa, é um presente inesquecível, né? É uma joia. É arte com valor de tanta. Com uma tradução de tanta sensibilidade, de tanto amor para fazer, né? É um super presente. Eu gosto bastante. E tem algumas peças também que elas são únicas, né? Que eu tô tentando bolar aqui para poder entrar junto aí no dinheiro que eu tô juntando para viagem, né? No caso. Tem também uma taxa de exportação, né? Tem tudo isso, tem umas taxinhas aí que a gente tem que pagar, tudo mais. E é sensacional, assim. Eu entrei no E mundo para assim. você levar essas obras para Paris, eu sei que elas são pequenas, mas elas são muito frágeis, né? Então, A assim, empresa, ela faz esse translado, né? A ah, empresa que. Então é tudo muito bem profissional, eles são bem profissionais, eles embalam direitinho, tem toda uma transportadora, certinho, isso é bem. A confiança, né, que a gente tem é muito grande. Então isso excelente. deixa a gente tranquilo, né? Gente, quem entrou depois de ter começado, o Rodrigo vai expor no Louvre agora em outubro. Ele conta a história dele aqui e vai ficar salvo, essa nossa conversa fica salva aqui no IGTV. E aí tem vários insights, né? Patrocínio para arte no Brasil, para um artista. Ouve essa história e aí me diz se conhece alguém, faz a ponte, conecta, entra na página do Rodrigo, que vai estar marcado em tudo que dentro do conteúdo vai estar o nome dele marcado, fala diretamente com ele, faz essas conexões, a gente está aqui para fazer essas conexões, fala com o Rodrigo, presente, compra arte, enfim, conheça esse trabalho que é muito rico, é muito precioso. Eu estou super travada, mas eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir Ah, o que eu estou. perfeito. Então tá, então escutem o que eu estou falando, porque esse garoto é precioso, super precioso. Muito obrigado. Uma outra coisa muito interessante que eu acho que é bom colocar em pauta, eu acho que a quarentena, apesar de ter sido muito difícil, assim, para o mundo, né, uma coisa muito triste, porque foram muitas vidas, né, que a gente perdeu e ainda está perdendo, né? Exato. Foi um momento que eu mesmo eu parei, assim, eu falei, nossa, isso está me afetando de algum jeito? Isso tá me deixando de um jeito que antes eu não estava conseguindo criar, de repente isso me deu alguma força ou tirou alguma força de mim para criar? Então eu parei para fazer essa análise, né? E assim, foi um momento muito triste, eu fiquei muito mal durante um tempo, eu fiquei bem preocupado. Acho que a preocupação da gente perder quem a gente ama, da gente ter outras perspectivas, né? Porque a nossa mente ela viaja de um jeito que a gente não controla, né? Então, de repente, a gente já está pensando no pior, fica aquela coisa horrível dentro da gente. Então eu tive que trabalhar muito internamente, né? Eu fiquei um tempo sem criar, mas depois disso, depois que essa nuvem passou, eu me senti muito bem e percebi que era uma oportunidade para mim. Porque eu estava preso dentro de casa, eu não saía para nada, absolutamente nada, mas por preocupação mesmo, né, pelos meus familiares, porque eu moro com os meus avós, né? Então você imagina como deve ser, né? A preocupação é muito grande.
E eu falei, ah, eu vou aproveitar esse tempo, né? Não tem muito compromisso, né? Parece que o tempo deu uma parada naqueles dias. O mundo ficou meio parado. Eu falei, eu vou aproveitar esse tempo porque a gente está ganhando tempo aqui, né? Eu falei, ah, e foi um momento que eu tive de pura criação. Eu criei muita coisa, eu pensei em muita coisa, tive muito tempo para parar e analisar as coisas, porque a gente acaba se apaixonando mais pela vida quando a gente vê ela na frente de um dilema, né? Então a gente pensa, nossa, caraca, de repente pensar que eu vi Pode acabar, né? um jovem da mesma idade que eu perdendo a vida é uma coisa tipo muito louca, porque a pessoa tinha uma vida inteira pela frente e eu me colocando nessa situação, eu falei não, eu tenho fôlego de vida, eu tenho ar nos meus pulmões, então eu vou fazer alguma coisa. A gente pode ficar parado. Eu encarei dessa forma, né? E eu continuei fazendo e fazendo e acho que isso motiva muito hoje em dia, eu pensar dessa forma, sabe? Eu ainda tô aqui, então é isso que eu vou fazer, eu vou continuar fazendo até não estar mais aqui, né? Muito bom, muito bom. Rodrigo, que conversa gostosa, que prazer, que honra poder te escutar, conhecer teu trabalho, abençoada da Maris, que fez essa Muito conexão, obrigado, que eu Tamara. acredito tanto, assim. Muito obrigada, Rodrigo, muito obrigada. Eu que Eu, assim, agradeço. e volte sempre no Conteiro, a casa é sua. Essa tribo é uma Ah, tribo também unida, é uma tribo que está aqui para construir, para conectar pessoas, ideias e propósitos. Então, assim, se sinta sempre em casa. Muito obrigada, Rodrigo. Muito obrigada eu que por agradeço. por compartilhar a sua história, a sua sensibilidade, o seu coração lindo com a gente. Muito obrigado, de verdade. E espero voltar aqui mais vezes, hein? De repente tem Isso, mais uma volte novidade. sempre, traga novidades, volte, mande vídeos pequenos, enormes, do jeito que você quiser, toda forma que você quiser se expressar, é sempre muito bem-vindo aqui, muito. A gente fica muito Perfeito. feliz de te receber. Obrigada, Muito pessoal, que obrigado. esteve aí. O contato dele vai estar ali em Conteiro Histórias, paladino.arte, @paladino.arte. Ele é maravilhoso, sigam. Beijo grande no coração de todos vocês. Beijão. Beijo, beijo grande.